de hoje para falar sobre uma informação importante no Goiás, confirmada neste último domingo, se eu não estiver enganado, pelo Periquito Brisado. Um abraço para o Iago, inclusive, garantindo a situação envolvendo o atacante Paulinho Boia. Atleta que hoje tem 26 anos de idade, está em reta final de contrato lá no Nacional de Portugal. O clube português se manteve na primeira divisão. Existe uma opção de renovação contratual com o Paulinho Boia. A tendência é que essa cláusula não seja exercida. Inclusive eu fiz a indicação do Paulinho Boia há uns 5 dias aqui no Goiás, né? Vou deixar esse vídeo inclusive na tela final. É um jogador que é bem visto pelo Lucas André. Foram 15 jogos na temporada europeia, lembrando que ele chega lá em janeiro deste ano, um gol marcado apenas e uma assistência, mas pelo menos termina o campeonato português sendo titular nas últimas 6 partidas que ele fez, né, jogando esta média de 80, até mais um pouquinho, quase 90 minutos em cada um dos seus jogos. Segundo informações do Periquito Brisado, o Goiás fez uma sondagem pelo atacante neste momento, mas aguarda o retorno do Wesley Garcia antes de avançar nas negociações. O Goiás está atento aí no mercado, o jogador desperta o interesse do Goiás e de outros clubes da Série B. Com a reintegração do Wesley ao grupo, o Goiás ganha fôlego, reduz a urgência por um novo nome no ataque, sendo este, né, o Paulinho Boia, pelas beiradas. Eu concordo sim com essa análise do Goiás pelo seguinte fato. Se a gente for pegar agora o óbvio, o que seria o óbvio? Com o Wesley Garcia voltando bem, um ataque hoje seria formado com o Wesley e o Pedrinho, tendo ainda duas boas opções no banco, que seria o Wellington e também o Jajá. O Arthur Kaique também pode jogar pelos lados. Se, por exemplo, o Zé Hugo vai sair do time, caso, ou sei lá, o Jajá, ou o Wellington, ou o próprio Pedrinho, seja negociado ou tenha uma contusão, o Goiás precisaria ir no mercado. Eu acharia, sim, uma excelente escolha do Paulinho Boia, mas ficaria um elenco muito inchado, não sei se vocês concordam comigo. Já tendo duas opções, que é o Jajá e o Wellington, nenhum é espetacular pelos lados, mas compõe um elenco na Série B. Você tendo uma terceira alternativa para jogar só a Série B daqui até a reta final, eu acho que seriam muitas escolhas. Enfim, mas claro, sendo um bom jogador, acredito que agregaria e muito. Algumas informações vindas de Belém dão conta de que, além do Paysandu estar interessado no jogador, o Remo também procurou informações a respeito do Paulinho Boia, e também o CRB, adversário direto aí do Goiás, nesta luta pelo acesso. Então poderia complicar um pouco mais a situação, também com outros 3 clubes interessados na sua chegada. Por que eu digo complicar? Como o Goiás está olhando lá na frente, né, e pensando assim, retornando o Wesley Garcia, a gente decide se vai ou não trazer o Paulinho Boia. Pode ser que dentro desse período, ele ficando livre no mercado, outro clube da Série B seja mais urgente, mais necessário e avance na sua chegada já agora nas próximas semanas. Lembrando que a janela abre somente no dia 15, então independente do Goiás contratar ou não um jogador agora, ele só pode ser inscrito no dia 15 de julho, tá? Para dar início à Série B. O Paulinho pode jogar como ponta esquerda, ponta direita também, que está o mapa de movimentação do jogador neste campeonato português. Uma nota média aceitável de 6,91, 15 partidas, 13 delas na condição de titular, 1 gol e 2 assistências. Ele chega em janeiro deste ano lá em Portugal, após passagem no Paysandu na Série B, jogando pelas duas pontas. A diferença dele para os jogadores do atual elenco do Goiás é que o Paulinho Boia tem uma finalização melhor, tá? Uma finalização de fora da área mais potente. No Paysandu foram 18 jogos no segundo turno da Série B, 3 gols e 2 assistências, fez uma boa dupla, inclusive, com o Wesley Garcia, revezando ali entre as pontas. O jogador revelado nas categorias de base do São Paulo, passou também no Portimonense, futebol ucraniano, japonês, América Mineiro e Mirassol. Você pode deixar a sua opinião, eu acharia sim um excelente reforço para o Goiás, dadas as condições, é um atleta livre, chegaria para compor o elenco e tem um perfil de Série B, tá bom? Eu vou trazer aqui os detalhes também sobre outros 2 jogadores lá de Portugal, 2 jogadores em reta final de contrato, vamos lá. Vídeo de hoje para falar sobre contratações, mesmo o Goiás começando bem a Série B, com apenas uma derrota em 9 partidas e 6 vitórias, né, o que é ainda mais assustador, positivamente falando. O Goiás segue ativo no mercado e isso é necessário.
Goiás montou um time muito capenga no começo do ano, apesar de alguns bons nomes, a gente sempre falava da falta de referência. Essas que estão chegando no decorrer também da Série B, o Benítez, também a chegada do Anselmo Ramon, e agora quem sabe a gente podendo sonhar com um ponta, tá? Segundo informações do André Rodrigues, o Goiás hoje as posições, né, de maior urgência da diretoria alviverde seria um jogador pelas beiradas e também um lateral esquerdo. Já gravei um vídeo falando sobre opções pela lateral esquerda, vou deixar na tela final. Agora eu quero falar sobre os atacantes procurados, né, pelos lados, como por exemplo o Paulinho Boia, jogador que está no radar. Agora o Goiás espera o retorno do Wesley Garcia para uma tomada de decisão. Já gravei um vídeo falando sobre o Paulinho Boia, vou deixar ele para vocês na tela final. O jogador que está livre após não renovar com o Nacional da primeira divisão portuguesa. Avançando, eu quero falar sobre algumas opções também no mercado de jogadores que o Goiás inclusive já procurou, como por exemplo o Carlos Eduardo. Não vem jogando lá no Vitória, o Leão até aceitou emprestar ele para o Goiás, pagando ali metade do salário, que ainda custaria para o clube alviverde R$250 mil mensais. Eu penso o seguinte: nesse momento da temporada, o Goiás, que tem muitos jogadores pelas beiradas, é importante tentar trazer um ponta que seja melhor tecnicamente falando do que os que já estão dentro do elenco. Eu acho que o Carlos Eduardo tem nível sim para ajudar em uma Série B, mas eu não vejo ele como muito superior ao Pedrinho ou ao Wesley Garcia nesse momento. Tá claro, se pudesse vir seria ótimo, mas com esse salário de 250 mil, eu acharia muito exagerado pela falta de futebol que o Carlos Eduardo demonstra, e não só de agora, né? Com todo respeito ao jogador, mas tem muita dificuldade, tá? Tem muita dificuldade. Em alguns aspectos me lembra até mesmo o Alano, né? O Alano que está lá no Operário. Então assim, por esse salário eu acredito que não compensava. No máximo R$100 mil mensais, tá? Sendo bem sincero. No Vitória nesse ano, 13 partidas, com 3 assistências. A última partida dele aconteceu contra o Bahia, ele participou de 7 minutos. Na Série A, apenas 2 jogos, né, contra o Atlético Mineiro também. Ele participou de 32 minutos. O último jogo como titular aconteceu ainda no final do mês de fevereiro, quando o Vitória utilizou um time reserva na Copa do Nordeste. Na temporada ele nunca foi titular, né, em nenhum jogo com o time principal. Na temporada passada ele chega na metade do ano, 17 jogos com 2 assistências. O último ano dele pelo Goiás aconteceu justamente na Série B, em 2018, com 5 gols marcados na ocasião. Sendo agora mais esperançoso, eu falei sobre o Carlos Eduardo, é um jogador que recebe 500 mil, mas que para mim não resolve. Tá? Pode até ajudar na Série B, mas não é um diferencial. O Keno, muito pelo contrário. Esse sim para mim seria um nome extraordinário. A informação é que o Keno ele recebe mais ou menos R$550 mil mensais lá no Fluminense. Tem contrato somente até dezembro deste ano. Ele acabou tendo uma contusão muscular, a tendência é que volte já em breve, né? Fez um gol contra a Aparecidense lá no jogo de ida e contra a União Espanhola também no dia 14 de maio. No ano passado jogou 40 vezes com 4 gols e 3 assistências. É um jogador que, apesar da idade, consegue sempre bater essa média, né, de 40, 50 jogos por ano, o que é algo de fato impressionante. Gostaria muito, para mim esse sim seria um diferencial e é igual eu falei, às vezes a questão financeira para o Goiás agora acaba pesando, mas para a chegada de alguns jogadores, por exemplo, no mês de julho, o Goiás poderia, por que não, tramar um contrato já visando um acesso para a Série A. Ok que não dá para garantir nada, mas assim, você faz um vínculo, chegando até a Série A do Campeonato Brasileiro, esse salário poderia ser, por exemplo, dobrado, né? Até porque o Goiás teria uma condição financeira melhor. Então, na lista dos sonhos, né, seria o Keno. E o Vitinho também é um jogador caro, né? O Vitinho que está em reta final de contrato lá na Arábia Saudita, aquele mesmo ex-internacional, Flamengo, Botafogo. O último clube dele aqui no Brasil foi o Flamengo, justamente em 2022. Foi para a Arábia e o contrato dele acaba agora, no dia 30 de junho de 2025. 31 anos de idade, recebe mais de R$1 milhão mensais por lá. Também colocaria dentro dessa lista dos sonhos, né? O mapa de movimentação do Vitinho, principalmente na função de quase um meia, né? Um camisa 10, um meia armador, aquele cara que aparece para receber. 6 gols e 7 assistências em 31 aparições